Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Alessandra de Matemática. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Matemática, que é comemorado agora no dia 6 de maio, e foi, uma lei sancionada pela nossa presidente, ex-presidente Dilma Rousseff, e foi escolhida essa data por conta do nascimento de um professor de matemática chamado Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido pelo seu pseudônimo Malbatarran. Hoje nossa aula vai falar um pouco sobre a história da vida dele, E para que vocês possam conhecer, celebrando a matemática, a Semana Nacional da Matemática. Nós sabemos que existe um Dia Internacional da Matemática que já foi comemorado em março, que é no dia 14 de março, mas ele foi escolhido, é uma curiosidade também, porque a data em países de língua inglesa, nela é colocado um mês antes do dia, então 3/14. No caso, a gente vai mencionar, vai lembrar o número π, que é aproximadamente 3,14. É uma curiosidade aí. Esse é o Dia Internacional da Matemática, 14 de março. Mas o Dia Nacional, onde a gente vai comemorar a matemática no Brasil, ele vai ser no dia 6 de maio, por conta desse professor que tem um grande papel, na educação brasileira, porque ele escreveu diversos livros, sendo que o livro mais conhecido dele foi O Homem que Calculava. E ele ainda é muito lido e ele recebeu prêmios por conta da sua criatividade e por trazer contos onde ele misturava matemática e contos árabes, Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse professor. É uma aula bem rápida, são curiosidades. Ele foi ensinado pela mãe, O pai também ajudava em casa quando criança. Depois, mais tarde, ele prestou concurso para o Colégio Militar e passou. Fez alguns anos de colégio militar e depois ele foi e entrou no Colégio Pedro II, ou seja, ele teve uma formação bem, bem adequada, bem boa, vamos dizer assim. E ele sempre gostou de escrever. No Colégio Pedro II, ele escrevia redações e até ganhava um dinheiro, por conta das redações que ele escrevia para os seus colegas. Ele cobrava e com isso ele podia comprar algumas coisinhas para ele, Então ele já tinha esse gosto por redação, por escrever, Depois ele foi e cursou engenharia civil na Universidade do Brasil, que é conhecida atualmente como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Então o cara não era bobo, ele era bom, E ele fazia faculdade. Enquanto ele fazia faculdade, ele dava aula junto com a mãe e com os seus irmãos, E também trabalhava na Biblioteca Nacional, é uma curiosidade aí, tá? Os seus textos, seus contos, eles não, no início, da carreira dele, eles não queriam publicar, então ele começou a inventar pseudônimos, Um era em inglês, que depois vocês podem até procurar, e aí depois surgiu o Malbatarran por conta que ele gostava muito da cultura árabe, E aí ele começou a escrever com esse pseudônimo, e aí ele conseguiu grande destaque, e sendo considerado um dos maiores professores de matemática da época dele, por conciliar essa questão da escrita com as aulas que ele dava. Ele era bem eloquente, Ele tinha uma ótima didática, então a gente, enquanto professor, deve muito a ele por esse caminho diferente na matemática, por trazer desafios, por mostrar que a matemática pode ser mais atrativa, tá? Então, a aula de hoje foi essa, Espero que vocês tenham gostado, é uma curiosidade. Fica aí uma sugestão para que vocês entrem num site chamado malbatarran.com.br. Lá vocês vão encontrar mais sobre a história dele, biografia, sobre lives que vão acontecer no Dia Nacional da Matemática e outras histórias. E tem outros livros que ele publicou também, sendo que o mais notável é esse que eu falei,
o homem que calculava. Eu até tenho ele, só que não está aqui no momento, tá? Então, fiquem com Deus. Eu vou deixar 3 propostas de trabalho escritas aí, tá bom? Então, espero que vocês façam e deixem nos comentários dessa publicação os trabalhos, tá? Junto com o nome completo e a turma para que eu possa anotar, tá bom? A gente está sempre à disposição e sempre que tiver dúvidas vocês podem me procurar, tá bom? Um abraço, professora. Tchau, tchau.